Fala, líderes! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Beefcast. O primeiro podcast 100% dedicado a melhorar a vida e a gestão dos donos de açougue desse Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, sou fundador da Beef, a primeira e única plataforma 100% dedicada a digitalizar o seu açougue. Então, se você estava buscando criar um site para o seu negócio, acabou de achar um parceiro 100% especializado. Mas hoje o assunto é muito melhor do que esse. Hoje eu trouxe aqui um amigo, um parceiro, um grande empreendedor que com certeza compartilha várias histórias das pessoas que estão nos assistindo, porque ele não veio do açougue, ele não herdou um açougue da família, e não que isso seja bom ou que seja ruim, mas simplesmente ele tem uma história diferente das muitas que a gente escuta por aí de negócio. Então, hoje eu trago para conversar comigo José Manuel, da Casa Dibs. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É com grande satisfação que eu vou compartilhar com você essa experiência incrível que é sair do mundo corporativo para o mundo de empreendedor. Maravilha. Zé, vamos começar falando um pouco aí em quem é você, o que você faz hoje na Casa Dibs, qual é o seu papel lá dentro, o que é a Casa Dibs, onde ela está. Conta mais um pouco pro pessoal aí que está te vendo pela primeira vez. Bom, a Casa Dibs nasceu de um momento ímpar na vida de várias pessoas, né? Imagina eu, Gabriel, trabalhando na indústria farmacêutica na Pfizer, por exemplo, por 27 anos, um pouco mais de 27 anos, e mais de 30 anos de indústria. E, de repente, acaba-se o relacionamento. Chega a seu fim. Boa. O namoro acabou. E aí, o que você vai fazer, Gabriel? E aí, José? Vem a pergunta. Famoso e aí, José. Bom, aí você para e pensa assim, eu nasci Pfizer, não nasci vendendo medicamento. Nasci dentro de uma padaria, Legal. me criei dentro do comércio. Nessa padaria fiz de tudo, rachava lenha, fazia pão, fazia bolo, fazia pão doce, era garçom. Já era empreendedor, né? Ou Vamos dizer seja, assim. era um sonho da minha mãe. Boa, legal. A minha mãe um dia falou para mim, filho, você nasceu para ter o seu comércio. Legal. Você não nasceu para trabalhar para os outros. E demorou muito para cair a ficha num contexto assim de atender um anseio da minha mãe, que era ver o filho dela empreender. Mas Legal. onde ela estiver, ela está vendo o filho dela aqui trabalhando muito. E trabalha, hein? Muito. Então, assim, quando eu saí da Pfizer, eu conversando com minha esposa, o que nós vamos fazer, né? Vamos montar um comércio. Eu queria montar de coração, na época, uma padaria. Mas minha esposa falou assim, e sempre tem razão, mulher, né? Você gosta tanto de churrasco, de carne, conhece tanto de carne, por que a gente não monta uma casa de carne? Boa. Eu falei, concordo plenamente com você. Então, qual decisão tomar? Vamos montar empiricamente? Não. Por ter essa questão da formação dentro da indústria, você gosta muito de dados. Perfeito. Eu fui atrás de uma consultoria para me dar respaldo para fazer o empreendimento. Legal. Para dialogar com eles, qual que seria o meu projeto, como que seria, como eu gostaria de atender meu cliente, qual seria o meu target de cliente, Perfeito. onde eu queria chegar com o meu comércio. Legal. Desenhamos todo o escopo e depois fomos atrás de ponto comercial. E não estava fácil, porque foi antes da pandemia. Em outubro de 2019, encontrei um ponto comercial, por um acaso do destino, eu te digo, com a mão de Deus. Minha esposa passando pela rua e havia um comércio lá que era o American Wings. Aí o Fernando, que era o antigo proprietário, falou, estou mudando para a loja da frente. Legal. Eu falei, casa perfeitamente. Chamei a consultoria, validou o ponto comercial, fantástico. Tivemos que fazer uma big reforma, né? Uma big transformação. Sim. Porque havia goteira para tudo quanto é lado, o piso não era adequado. Sim. Fizemos todas as adequações de acordo com o projeto da arquiteta para ficar uma loja assim, amigável, encantadora, né? Então eu passei para a arquiteta também todos os meus anseios de como eu gostaria que a minha loja fosse. Legal. E assim ela fez um projeto bem elaborado. Foi bem feito, né?
E o que eu busquei na época, Gabriel, foi ser diferente. O que é Boa. ser diferente? É ter um balcão ao qual eu nunca gostei de açougue. Aquelas carnes penduradas, Legal. onde o açougueiro que ia me atender falava comigo de frente e cortava o que eu ia levar para a minha casa de costa. Eu me Legal. perguntava assim, Gabriel, por que que eu tenho que cortar a carne de costa para o meu cliente? Tá. E foi um dos problemas que eu passei para a arquiteta. Eu falei que eu quero que você desenhe um balcão que esteja dentro das normas da vigilância sanitária, Sim, estejamos dentro do compliance, de toda a RDC, sim. e que o cliente possa estar ali um relacionamento quase pessoal, sabe? Aquela Perfeito, conversa, olho no olho, o perfeito. cara vendo limpar a carne dele, Legal. valorizar quem está atendendo, que é o açougueiro, que é Sim, uma profissão. Por que ficar de costas para um cliente? legal. Você não faz nenhuma venda de costa. E assim a gente fez, Excelente. entendeu? Então, essa foi o grande diferencial. Então, minhas carnes ficam expostas em bandejas, né? O cliente olha a carne que quer, a gente pega e manipula na frente dele, faz toda a limpeza, adequamos a embalagem de acordo com o que ele quer. Eu oriento o cliente, às vezes, ó, no lugar de você levar a picanha em um único pacote, divide em dois. Se você não assar ela inteira, olha, Perfeito. você já tem a outra embalada no vácuo, a qualidade da sua carne vai ser outra. Aí o rapaz, a pessoa fala assim, poxa, nunca ninguém me falou isso. Perfeito. O atendimento de vocês aqui é diferenciado. Legal. E é o que a gente busca fazer, é nos diferenciar do mercado. Excelente. Quis o destino, Gabriel, que a pandemia aconteceu no ano do nascimento da Casa Dibs. Imagina você, novo no mercado totalmente diferente. Se Na indústria acostumar. farmacêutica eu tinha dados, tinha informação, sabia qual era o potencial do mercado, o potencial da farmácia, do médico, da rua, da BRIC, né, do CEP, da quadra, eu sabia tudo. E nesse mercado a gente não sabe nada. Não tem uma informação de potencial de mercado. Você não sabe o potencial de venda real que você tem naquele mercado. Você não sabe o quanto você pode atingir de venda. Perfeito. Então, e aí? Estou indo bem, estou indo mal? Mas dentro do escopo que a consultoria nos fez, estávamos tudo dentro da linha, ponto de equilíbrio perfeito. Aí vem Bom. a pandemia. E aí, Gabriel, como é que a gente se vira? Aí surge um rapazinho magrinho, cara, vim na loja, tal, franzino, fala assim, cara, eu tenho aqui uma ferramenta, que vocês têm um site, mas eu tenho uma ferramenta que vai ser melhor que o site. Quem era esse rapaz? Gabriel. Me lembro como se fosse hoje, Gabriel, de coração, cara. Você chegando na loja, expondo, e eu aceitei de tão bom grado quando você me Foi. Foi apresentou, mesmo. que eu fui falar com o Vitor e falei assim, cara, eu quero ajudar aquele menino. O negócio dele vai ser muito grande, Foi certo? legal. Porque eu via e vi em você e vejo em você um grande potencial da transformação do mercado do açougue. Basta o proprietário de açougue que estiver assistindo aqui entender o quanto de valor e dedicação o OnBeef entrega para o açougue quando a pessoa sabe utilizar e Boa. quer utilizar a Ó, ferramenta, feedback legal. entendeu? Então, assim, foi um começo árduo, foi um começo de transformação, assim que eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Comércio fechado, restaurante fechado, tudo fechado. Aí a consultoria falou assim, cara, você vai ter que comprar uma moto. Imagina você numa reforma que você gastou acima do que você esperava Sei. e o cara fala assim, se vira, cara, compra a moto. Tá bom, vamos embora, vamos comprar a moto. Compramos a moto e o entregador é o próprio dono da Casa Jeeps. Oh, não sabia Então, por dessa não. várias vezes, eu fui a distâncias que não é vergonha, mas eu vou falar, eu chorei no meio do caminho. Nossa, Falei maneiro. assim, obrigado, meu Deus, aonde eu estou chegando. Nunca imaginei que o senhor pudesse me levar tão longe. Desculpe a emoção. Não, mas tá doido, Zé. Isso é massa demais de ouvir, pô. É impressionante.
o sangue que você falou de sua mãe, né? Isso aí pulsou, na verdade era um desejo seu interno desde sempre, só que se não tinha aflorado ainda, né? Tava É, ali tímido, querendo ou não, trabalhar numa grande indústria te dá esse sentimento de grandiosidade, né? Pô, você tem ali um crachá e tal, mas a emoção e o viver de quem empreende é outra coisa, né? Só tem você, né? É é, esse ponto. A indústria você tem alguém pra chamar, alguém pra, pô, no início é só você, sua moto, você desossa, você faz tudo que você é. pode dentro da sua loja. Não tem como você correr. Assobiar chupacana. Agora, uma pergunta que poderia ser feita assim, e o Dibs vem da onde, né? O nome Dibs, o Gabriel acabei não falando, vem de uma homenagem ao meu sogro, né? Por que não ao meu pai Martinho, né? Na discussão junto com a consultoria, qual o nome que a gente poderia chamar a Butcher, que era o projeto Butcher, né? Que era o Sim, açougue, né? sim. Aí, na escola, meus filhos são chamados de Dib. Eu virei para ele e falei assim, vou colocar Dib, Casa Dib. Aí ele falou assim, não, Casa Dibs, para ficar mais fonético, Boa. mais amigável, né? Esse Sim. nome de propriedade, né? É, dos Casa Jeeps, né? Dibs, né? Boa. Então, foi muito bom, né? Foi um nome fácil, Sim, rápido, né? De assimilar sim. e uma bela sacada na hora de pensar, né? Os meus filhos Dib na escola, eu vou chamar de Dib. Boa. Aí ficou Dibs. Boa, Então legal. ficou um nome muito prático para as pessoas assimilarem e se transformar no que é hoje, né? Boa. Nós completamos agora, dia 27, 4 anos em franco crescimento, viu, Gabriel? Boa. Sem um crescimento acima da curva do mercado, justamente por ser diferente do mercado, não pensar igual ao mercado. Boa. E assim, acho que essa transição é uma coisa muito complexa, né? Assim, você sair do ambiente, como você falou, totalmente cheio de dados, cheio de regras, cheio de tendências ali, muito fáceis de ser identificadas a partir de relatórios que você recebe, e transitar para um mundo que você nunca tinha trabalhado, simplesmente por uma paixão que você tinha pela carne, que eu acho que é um grande start para várias pessoas. Eu gosto de comer carne, eu gosto de fazer churrasco, vou abrir uma casa, vou abrir um açougue. Pô, e é uma bucha enorme, né? Então, assim, quais foram os principais desafios que você teve nessa transição de sair de uma pessoa da área de comercial simplesmente para um empreendedor de fato na área de açougue? Qual foram os Vou te, principais desafios aí? vou te dar um exemplo assim, ó. Me lembro como se fosse hoje, né? No começo lá, que nós éramos 3 açougueiros, né? Hoje a empresa tem 20 funcionários, Boa. 4 anos depois. Os açougueiros falavam assim, como, cara, o cliente vai atrás dele para pedir opinião de carne? Se eu sou açougueiro, eu tinha que ser o consultor Legal. desse cliente, né? Sim, E era um sarro, porque eles tinham ciúme de eu dar consultoria, explicar para o cara, para o cliente, sim. qual seria o corte, qual seria a melhor opção para ele, É. e encantar o cliente, né? Então, eles se sentiam enciumados. É interessante isso. Hoje já não. Hoje eles veem em mim uma pessoa que eles querem ser igual. Ou Legal. seja, quando eles veem que eu vou atender um cliente, o cliente sai lá comprando mais do que às vezes pensaria que iria gastar, Sim, eles falam assim, cara, como é que o Zé Manuel consegue fazer essa venda, né? E eu achei que ele não ia dar conta, né? sim. Então você vê que o fato de ter sido da indústria, de conhecer um pouco de técnicas de venda, analisar o perfil do cliente, perfil não é perfil socioeconômico, Sim, né? a tal da venda consultiva, Isso, é né? no contexto de você entender o estilo daquele cliente, que se ele gosta de uma coisa mais restrita, se ele é um cara que é mais inovador, um cara mais direto, né? Então, se você consegue entender a linguagem daquele cliente, você Perfeito. consegue converter a venda de uma forma mais assertiva, entendeu? Legal, legal, Tem aquele perfeito. cliente que você fala assim, poxa senhora, tem uma novidade para você fantástica. Não, eu quero a novidade, né? Legal, Aí você chega naquele cliente assim, ó, tem o bife certo para você. O seu churrasco vai ser perfeito, né? perfeito. Essa é a carne para você. Então, de acordo com a sua conduta da fala e você Legal, orienta o seu cliente, você entendendo, sabendo analisar aquele cliente, você consegue gerar mais venda. É legal. dessa forma que eu consigo
conversar. Graças aos treinamentos que a gente teve lá atrás, que são as técnicas de Sim, venda, né? Entender cada cada perfil. cliente pelo perfil dele. Perfeito. E assim, esse ponto que você tocou, ele é muito importante, né? Às vezes a linguagem corporal e principalmente o tom de voz, assim, dá pra você perceber muito o que que eu posso oferecer pra essa pessoa, como é que eu consigo. E não é nem vender mais, que nem você falou. É você conseguir agregar mais valor no perfil que ele tá buscando, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até você chegar e mostrar pra elas, né? Por exemplo, eu mesmo, na Casa de Ibis. Eu não conhecia o corte Chuck Roll, que eu acho que hoje é um dos maiores sucessos da casa. E assim, provavelmente eu nunca iria pedir por esse corte se você não tivesse chegado, Gabriel. Cara, se você fazer um churrasco, experimenta esse corte aqui. E assim, isso é super legal, porque você entendeu a minha linguagem e hoje é um dos cortes que eu mais levo quando eu vou lá. Então, assim, esse tal do entender é muito interessante. E você diria que esse é o principal fator que você trouxe da indústria para esse mercado de açougue? Tipo assim, você, Zé Manuel, pô, essa foi uma das maiores especialidades que eu trouxe de lá para onde eu estou hoje. Eu te digo que sim, Gabriel, no contexto de o cliente chega na loja, eu vou te dar um exemplo de um cliente que um tempo atrás foi lá, ele tinha ido numa grande rede de, de, de casa de carne. Ele falou, cara, entrei lá, entrei por uma parte, saí pela outra, e ninguém me deu atenção. E eu Boa. mal cheguei na sua loja, você me recebeu com sorriso, tal, me procurando entender o que eu queria. Sim, Cara, para mim é perfeito, né? Ou seja, você ter uma pessoa no seu açougue, na sua casa de carne, para receber o seu cliente, você vai conseguir transformar mais venda do que ele iria fazer. No perfeito. que eu quero dizer? A pessoa vai para comprar um item. Se você consegue envolvê-lo e mostrar todo o seu potencial, toda a sua praticidade, toda a sua entrega de valor De acordo com o na perfil dele. para ele, você consegue fazer com que ele não leve só o que ele veio atrás. Ele acaba levando mais produtos para Perfeito, conhecer e pela confiança que você passou a ele. perfeito. Então, hoje, você estava vindo comigo no carro Sim, e o que foi pedido no carro para? não lembro. Não lembra? Não lembro. Meu filho ligou e falou: Fulano de Ah, tal. verdade, verdade. O cara queria pedir que você fizesse um kit pra ele lá na hora, né? Então, você vê a importância que é você criar esse vínculo com o cliente, né? Perfeito. Um amigo meu falou assim: José Manuel, você tem que tomar só um cuidado. Não transforme a Casa Dibs no José Manuel. Excelente. E o que eu estou fazendo indiretamente, né? Estou treinando os meus colaboradores, né? A saírem de trás do balcão e irem até o cliente. Porque eles veem como eu atendo e eles tentam imitar. É muito Perfeito. bom, né? Isso é legal. Não dei um curso de técnicas de vendas para eles ainda, não chegou o Sim, momento certo. Mas chegará um momento que eu vou explicar para sim. que eles possam ter essa facilidade no diálogo com o cliente. Perfeito. Entendeu? Então você acaba sendo um exemplo para o seu colaborador. Entendeu? Como você falou assim, vem da indústria, né? Eu trabalhei na indústria que havia e há até hoje uma coisa chamada compliance, né? Eu me lembro como se fosse hoje quando uma cliente chegou para fazer compras, né? Eu fui apresentar a casa para ela, ela falou: "Não, eu já conheço tudo aí dentro". Eu falei assim: "Como assim já conhece tudo aí dentro, né?" Ela falou: porque eu não conheci, porque na hora, quando ela veio vestida no trabalho era uma coisa, e quando ela veio para fazer as compras Tá, para a casa dela era outra pessoa, no contexto de aparência, né? tá. Ela falou: sou fiscal da vigilância sanitária. Eu Ah, gostei tanto do que vi ô do seu louco. comércio dentro que eu sinto confiança em comprar Putz, os isso é. produtos aqui. Ou seja, quando do projeto, se a RDC determinava tal situação a gente fez. Então, o compliance e viver o compliance faz com que você tenha uma visão de um compromisso, não para consigo, mas para com todos, né? Perfeito. A entrega do melhor para o melhor, né? Perfeito. Assim, eu não sabia dessa história, mas essa questão do própria pessoa da vigilância sanitária voltar para o negócio é uma coisa absurda, né? Porque assim, ela de fato viu ali, cara, aqui é um lugar que eu me sinto segura para fazer minhas compras, né? Então, assim,
Isso aí pro dono de açougue é um puta de um salto, né? Ainda mais pensando que você tem uma indústria e um varejo ao mesmo tempo andando ali do lado um do outro, né? É, Você recebe o produto, tem que produzir o produto, então isso aí é um baita de um processo. Mas assim, exatamente. Quais são as suas principais dificuldades no início, assim? Pô, hoje a Casa Dibs cresce, hoje a Casa Dibs ela já tem uma nova, pensando já em expansão, vamos chegar lá ainda, mas quais foram os principais desafios que você encontrou nesse mercado quando você caiu de paraquedas nele, assim, vamos dizer? é. Dificuldade, eu te posso te falar que não são poucas, são muitas. Na gestão da melhor compra, na gestão do melhor fornecedor, né? Entender que, de repente, vale a pena. Eu até vi, não me lembro agora se foi lendo alguma coisa ou vendo alguma coisa. O cara falou assim, nessa passagem, falou assim, era melhor ele comprar um gado um pouco mais caro e o cliente sair satisfeito do que comprar um gado um pouco mais barato e ter mais insatisfação do parte do cliente, que não vai voltar para sua casa para te falar. Perfeito. Então, no começo, eu posso te dizer que errei na inexperiência do conhecer todo o mercado de compra de gado, da carcaça, da melhor carcaça, né? E às vezes por conta de R$ 1 mais barato, eu ia para um outro fornecedor. Hum, E isso, às vezes, me custou caro, né? Esse R$ 1, será que valeu a pena? Não, eu te digo que custou caro, porque sim, às vezes eu posso ter perdido um cliente que eu nem sei. Então, sei. essa dificuldade foi uma no início. Você saber diferenciar, né? Vale a pena R$ 1 mais caro? Vale a pena. Quando o cara te entrega um novilho precoce, uma novilha precoce, um gado, ele é mais caro, sim, mas a qualidade que eu vou entregar para o meu cliente é Valor, imensurável. Às vezes você economiza alguns reais na compra da carcaça e te custa quanto? Não sim, sei. Não sei quantos clientes eu posso ter perdido quando eu fiz esses erros no começo. Não é só de acerto. Teve erro. Não sim, sou perfeito. sim. Cara, e assim, aí, nesse contexto, acredito que tem um termo que você conhece bastante, pelo menos desse mercado de dados, que é o LTV, né? O quanto o cliente compra de você durante toda a vida dele. Então, assim, acho que o grande fator de diferenciação para vocês que estão abrindo casas de carne aí e pensando nessa, pegando essa fala de gancho do Zé, é o seguinte: o produto, quando você consegue entregar qualidade, indicar produtos bons para a pessoa, cara, você pode até fazer uma ação grande para trazer ele. Mas ele se paga, esse cliente se paga ao longo do tempo, porque se ele fica com uma recorrência maior dentro do seu negócio, cada vez mais você está gastando menos, na verdade você está gastando mais nada para trazer ele para o seu negócio, né? Você parou de gastar, ele está vindo simplesmente porque ele gostou de você. E aí, cara, às vezes o cara fica 10 anos comprando de você, 15 anos no mercado tradicional de açougue, né? Assim, é um mercado, vejo eu, que tem muito. Assim, eu não troco o açougue que eu compro se eu não tenho uma insatisfação nele. Por que que eu vou trocar? Pô, Foi se o uma cara nova me entrega. experiência boa. Se o cara me entrega uma experiência boa, pô, eu não preciso ficar indo em outros pra comprar, né? Então, assim, esse lance de procurar cada vez mais valor do que preço, eu acho que no longo prazo aí com certeza é uma coisa que se paga, né? É. Eu vou te dar uma ferramenta que agrega demais. É o Google, por exemplo. Eu abordo o cliente. Como que o senhor conheceu a Casa Dibs, Gabriel? Ah, conheci através do Google. Mas o que te trouxe aqui? Seu nível de avaliação. Legal. Aí, ao final do Insight, hein? atendimento dele, eu pergunto assim: a avaliação que o senhor viu lá bate com o atendimento que o senhor teve? Fantástico. Adorei, gostei. Cara, é encantador. Então, entender e checar esse cliente, trazê-lo para dentro é muito importante. A experiência que você falou, Gabriel, a fidelidade do cliente para com o açougue é muito grande. O que faz com que ele mude? Talvez um dia que ele vá lá e não ache o corte que ele quer Sim, e se depare com a Casa Dibs, por exemplo, sim. ou com o seu comércio que está assistindo aqui. Imagina se você consegue encantá-lo naquela visita. O cara falou, puxa vida. Eu vou te dar um exemplo do encantar na visita. O cliente falou assim para mim, cara,
eu era cliente do açougue fulano de tal, sem citar o nome aqui para. Sim. Aí ele falou assim para a esposa dele, cara, preço por preço, que é o mesmo preço que o meu, é muito mais vantagem, cara. O atendimento de você é muito melhor do que onde a gente estava. Eu vou sair de lá, vou vir para cá. E é um Legal. cliente de 15, 20 anos do mesmo lugar. Então, Putz. o cliente de açougue não é um cliente que é uma hora tá com uma roupa, outra tá com a outra. Não. Uma marca daqui, uma marca dali. Não. É um cliente fiel, Sim. entendeu? Então, você tem que fazer com que aquela visita seja encantadora para ele. Você tem que sempre provocar um objeto de desejo para ele. Perfeito. Ser, é, O que que seria esse objeto de desejo quando você fala que você, pô, quais são os principais estratégias que você usa hoje na Casa Disso, por exemplo, para encantar o seu cliente quando chega assim no primeiro momento? primeiro, procura entender a necessidade dele, né? Tá. Vamos É, pensar que você, Gabriel, estivesse indo atrás de uma picanha, mas que você não está querendo gastar muito. Fala assim, cara, você acha que churrasco hoje é só picanha? ó, Né? O que você espera do churrasco? perfeito. Se eu te der uma carne que vai ser a carne mais falada do churrasco e as pessoas vão falar assim, Gabriel, você trouxe só esses dois bifinhos, cara. Você matou todas as outras carnes. A Perfeito. tua carne foi descomunal, né? Foi a carne do E você pagou churrasco. mais barato por ela, né? Você fala. Aí você fala assim, e pagou mais barato que as picanhas, né? Legal. Então, o que eu tento fazer com o cliente é isso. Outra coisa, né? A pessoa pede lá, eu dei o exemplo lá atrás. Ah, eu quero levar picanha. Por que o senhor não divide esse pacote em dois? A Por personalização. quê? Ah, pensa que o senhor não você não vai assar toda ela. Você vai pôr naquele a sacolinha que você tem em casa, picotadinha, guarda no freezer, a carne não vai ser a mesma. Ela vai estar cheia de água, com oxigênio, né? E vai oxidar, vai perder o melhor do que é a carne, o sabor. Perfeito. Eu divido, você abre de acordo com a sua necessidade. Legal. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você tem razão. É interessante nesse caso aí, se for pensar no lado consumidor, né? Você fala, pô, o cara tá, tipo, aumentando o custo dele, você tá, trabalha a mais, pacote a mais, pra me entregar comodidade, né? Vou te dar um exemplo assim, ó. Época da alta temporada no Araguaia, Boa. certo? Época boa. Época de pescaria, né? Ou época de festa, vamos pensar dessa forma? Sim, Vamos pensar no carnaval, kit Pirinópolis, né? sim. No lugar do cara, nesse kit pescaria, por exemplo, a pessoa seleciona as carnes e a gente monta o kit dela por dia. No lugar de um barco levar uma peça de picanha e o outro não levar, todo mundo vai levar um bife de picanha dentro. Vai levar um chuck, vai levar um ancho, levar o chorizo, vai levar linguiça, o corte que ele quiser. E cada um vai ter um pacotinho personalizado para aquele barco de 3, 4, 5 Caraca. pessoas com todos os cortes. Então, no lugar de leva uma peça, o outro não leva nada, ou corta, a carne não fica mal armazenada no freezer da pescaria. Então a gente já monta o kit personalizado para aquela turma de pesca. E tem sido um sucesso, porque se diferencia, né? Então a pessoa tem lá o kit, cada um vai para o barco. Então cada um pega o seu kit montadinho O e kit que o senhor fala eu não seria um entendi. pacote com todas as carnes No num único vácuo. pacote, no vácuo. Linguiça, Tudo, picanha. Caraca, que tudo massa. embaladinho. Que massa. No mesmo pacote. O cara saiu para pescaria e está levando o kit daquele da Que pescaria. massa. Que Então massa. ele vai ter a picanha dele lá, o outro vai ter a picanha, o outro vai ter a picanha, o outro vai ter o ancho. Todo mundo vai ter os mesmos cortes, porcionado para o número de pescadores que estão no barco. Isso aí é dor de pescador, né? Isso É, aí, você já viveu essa dor pra ter com feito isso certeza. aí. Porque para e pensa o seguinte: você leva a picanha, assa metade, volta, né? Fica no Perfeito. gelo, na água. Então monte o kit certinho, Caraca, isso é entendeu? legal. Então a gente personaliza. É isso que faz a diferença Casa Dips. Legal. Cara, isso daí é assim, é impressionante essa questão. Eu nunca tinha nem pensado nisso. Inclusive, você tirou essa ideia da onde, Zé? Foi da dor mesmo? Eu sei que você gosta de pescar pra caramba, mas assim, foi de perceber que, putz, eu precisava ter algum kit que me estabelecesse dessa forma, eu vou criar. Ou você viu em algum lugar, como é que foi isso aí? Pois é,
O Diogo, ele pesca todo ano no Araguaia, e falou, ó, montar uns kits de pescaria, né? E conversando com ele, falou, ó, tanto disso, tanto aquilo, né? Aí vai daqui, vai dali. Bom, que se a gente já montasse o kit já por barco? Fantástico. E assim foi. Então foi de um diálogo da necessidade de um cliente que nasceu o kit Araguaia. Entendeu? Mas Perfeito. o kit Araguaia é montado de acordo com as carnes que o cliente queira. Não é Tá. o que eu Não é quero o que você montar. quer. Então ele determina as carnes, nós montamos e personalizamos para ele, com o nome da equipe, tudo embalado. Show, Prático. show, show. Só Não. falta convidar para ir para pescar junto. Não, e assim, isso é muito legal, porque também, se a gente for pensar, né, o cliente é seu melhor consultor. Ele sempre te dá as dicas da onde ele quer que você chegue. Muitas vezes o que falta é o dono do negócio estar disposto a escutar e ter uma escuta ativa, né? Pô, eu escutei esse feedback. Quantas pessoas provavelmente estão escutando a gente? Fala, puta, alguém já me disse isso alguma vez. Mas Ah, muitas vezes a pessoa não transforma aquele feedback em de fato uma ação, né? Isso aí eu acho que é um grande diferencial da própria Casa Dibs, né? Imagina assim, ó, nos primeiros anos da Casa Dibs, primeiro ano da Casa Dibs, um cliente virou para mim e falou, cara, eu vou fazer um steak tartar. Eu falei, você já fez? Não, eu vou fazer em casa. Eu vou fazer melhor para você. Ô, louco. Eu vou cortar e picar a carne na sua frente. Ah, você não está fazendo, não, fala sério. Né? E fizemos na frente do cliente. Né? O açougueiro meu também não sabia. E eu tive que explicar para ele como que seria o corte, tudo certinho, tal. Cara, aquilo foi um encantamento único. E, assim, É o- surpresa, né? O cara é, fala, porra, não é possível. vou chegar em casa, só vou fazer os molhos e tudo mais e tô com o meu steak tartar prontinho. Ixi, deu até água na boca aqui. Então, assim, é o que você acabou de falar atrás, né? Entender o cliente e trazer ele de uma forma que ele fala assim, poxa, se sinta acolhido, se sinta Parte. parte do negócio, né? Perfeito. Então, você fala assim, como encantar o cliente? Ah, eu faço o lançamento de alguma coisa. Eu, por exemplo, fiz o vulcão. Aí eu fiz todas as etapas, montando o vulcão, as fotos, Legal. primeiro modelando a carne, depois recheando, depois acabando ele. Levei para casa, fiz toda uma sequência de fotos e uma sequência do início do produto ao produto Processo, né? acabado. Cara, foi campeão de venda, né? Perfeito. Ou seja, você tem que buscar sempre o objeto do desejo do seu cliente. Você não pode estar com a sua casa de carne parada. Você tem que estar sempre inovando, 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 buscando coisas novas para Perfeito. fazer com que. Exemplo assim, ó, a pessoa vai comprar um shoulder. Sabe o que é shoulder? Sei. Eu sei, né? É o E a assim. paleta? É a mesma coisa, É né? o parte. Sim. É. Aí eu pergunto, o senhor conhece o que é flat iron? Não, a maioria Mesma não coisa. conhece, né? Então eu vou falar, vou prepará-lo para você. Você está levando o shoulder, eu vou fazer esse shoulder virar o flat iron. Vai ser a carne mais macia do seu churrasco. Ela só Show. perde para o filé mignon. Show. E quanto ele me paga a mais por isso? Eu não cobro nada a mais. Ele vai, é o trabalho meu de pedir para o meu profissional, para o açougueiro, ir lá tirar aquele nervo do meio da Sim. paleta Sim. e transformá-la no flat iron. Sim. Ou seja, poderia cobrar mais? Não. Eu já estou agradando o meu cliente, ele transformando o shoulder dele no flat iron e ele volta a comprar, Sim. É entendeu? a chave Então do não é negócio. a querer ganhar financeiramente, eu vou ganhar o meu cliente cada dia mais e trazendo mais, né? Perfeito. É, assim, eu acho que todo ciclo de qualquer negócio, ele vai se esbarrar nisso. Quão recorrentes são seus clientes no seu negócio? Não adianta nada você trazer 1 milhão de clientes para o seu negócio e esses 1 milhão não voltarem a comprar de você. Você vai falir. Você vai achar que você ficou, pô, estourei, mas, pô, você não Na entregou verdade, não. qualidade, você quebrou seu negócio. Então você perdeu todo o potencial de clientes que você tinha numa tacada só e esses caras nunca mais voltaram a comprar de você. Então, se Mas você conseguir fazer isso com um cliente, pode ser que um cliente seja melhor do que 20 clientes que vão e voltam, né? Pô, o é, cara vai ali várias vezes no seu negócio. É é, aquela conta rápida, só pra eu contar aqui, que, pô, se um cliente voltar 21 vezes a comprar de você, ele é melhor do que 20 clientes que vieram só uma vez. com certeza. E você fala de inovar. Lá atrás eu virei pro meu filho e falei assim, filho, eu vou fazer assados na casa de Ibs.
filho falou, você tá doido, né? Pra quê? Mais trabalho? Eu falei, não. Minha mãe fazia muito frango assado em Rio Preto. Na padaria, Na né? padaria em Rio Preto. E em homenagem à minha mãe, a dona Ermelinda, que Deus a tenha em bom lugar, e meu pai também, José Martinho, né? Eu falei, vou começar com uma máquina de frango. E fui comprar essa máquina de frango. Comecei modestamente, assando 10 frangos, né? Mas da mesma forma que a minha mãe fazia. A receita do frango só eu faço. Hoje eu ensinei para delegar mais responsabilidade às pessoas, mas no mesmo conceito que a minha mãe fazia em São José do Rio Preto. De uma máquina, Gabriel, hoje eu tenho 5 máquinas de frango. Sucesso. O porquê, né? Aí você fala assim, estar sempre inovando, sempre trazendo novidades, sempre trazendo alguma coisa diferente para o meu mercado. Eu não posso estar parado no tempo. Sim. Eu tenho que estar sempre buscando algo de diferente. Então, mas frango é diferente? Depende da ótica. O meu frango é recheado com farofa. Em Goiânia você não acha frango recheado com farofa. E Perfeito. assim a minha mãe fazia em Rio Preto. Virei, Então, legal. então pode procurar em Goiânia que você não acha frango com farofa dentro do frango. Legal. A única casa que faz é Casa Dibs. Tá, legal. Tá? Então, buscando sempre estar fora da curva, fora do Sim. negócio, né? Sim. Outra coisa assim que você não acha em Goiânia, joelho de porco, né? Não é comum achar. Eu vim do estado de São Paulo, lá é comum você comprar joelho de porco, Qual que é assar, o nome lá? fazer. Eichbar? Qual que é o nome do joelho de porco em alemão mesmo? Se eu não me engano é Eisenbahn, né? É, Eisbahn. Esse aí. Eu procurava como cliente aqui e não achava. E é bom, hein? E passei a fazer. É um campeão de venda também. Então, você não pode estar parado. Você tem que estar sempre inovando. A inovação mais próxima agora foi o sous vide, Porrada. entendeu? O que é sous vide, né? É uma cocção francesa em temperatura controlada, onde você vai entregar o ponto da carne que o seu cliente quer, da forma que ele queira, numa qualidade, uma maciez absurda. Absurdo. Então, assim, é estar diferenciando, né? Da mesma forma que no futuro próximo eu vou estar com novas ferramentas lá dentro, entregando produtos de forma diferente para o meu cliente. Perfeito. Então, E eu acho que e é interessante essa questão, porque eu acho que tem assim, eu da área de tecnologia e olhando para o mercado, trabalhando com o mercado 100% tradicional, que é o mercado de açougue, eu vejo um elo muito grande nessa questão de inovação. Assim, o que eu mais vejo, com certeza o senhor também presencia muito isso, porque faz consultoria, faz um monte de coisa, é a dificuldade, muitas das vezes, que o próprio dono do negócio coloca em fazer diferente. Normalmente as pessoas querem olhar para quem está fazendo, vou copiar, e vou fazer no meu negócio também. Mas ele não pensa, pô, o que que eu posso fazer diferente do que tá todo mundo fazendo para chegar onde ninguém está, né? Acho que esse é o pulo do gato que eu vejo muito nessas questões que você levanta. Sous vide, por exemplo, acho que é um dos grandes exemplos que eu tenho aqui em Goiânia mesmo de agregação de valor que o senhor trouxe para o mercado, né? Que para quem é uma desconstrução do que a gente conhece, né? A pessoa, eu mesmo, pô, ponto da carne. Pô, ponto da carne é quando, pô, eu deixo ali a carne de tanto tempo na churrasqueira. Não, cara, é temperatura interna da carne. Então, é o que você falou do ponto. é, Assim, pô, você não precisa ficar 3 horas na churrasqueira. Não, cara, eu vou deixar aqui no sous-vide, vou deixar no ponto exato, você só vai chegar e colocar ali pra selar na grelha e vai dar o resultado que você busca, né? Então, é. como é que você faz, inclusive, Zé, pra conseguir trazer o cliente para experimentar essas inovações que você traz no mercado que normalmente não tem tanta inovação nesse sentido? Todo cliente que vai à Casa Dibs, quando vai atrás de um assado, ou mesmo que não vá atrás de um assado, eu faço questão de mostrar, por exemplo, um vídeo de uma costela assada no sous vide, a maciez, até brinco com ele, ó, a colher está cortando mais rápido que a faca, né? Pô, O que é o sous vide, né? É essa cocção de uma forma controlada, né? Você vai num restaurante, você pede lá um filé mignon mal passado, né? São 10 pessoas na mesa e todos os 10 medalhões vêm iguaizinhos, né? Mágica, né? Não é mágica. É o sous vide por trás disso. É uma sim, cozinha profissional atrás disso.
Perfeito. Então, você que está no açougue, você não pode estar parado no tempo. Né? Perfeito. O vácuo, não sei porque esse bloqueio tão grande de buscar entregar a mercadoria no vácuo, né? Sabe que tem diferença de embalagem NP e MRP? Você sabe o que é? Não, não sei. Não? Não. NP é Nairopoly. É a embalagem que você vai usar para o dia a dia, você embalar a carne para o seu cliente, é uma embalagem mais econômica que ele vai direto para o congelador, Tá. certo? Se você quer aumentar a vida dessa carne, você vai usar um MRP, que ela tem mais barreiras, né? Tá. São mais camadas de plástico e outros polímeros que fazem essa barreira. Tá. Então você tem uma longevidade maior. Tá. Você não sabia disso, né? Não. Te garanto que muito dono de açougue não sabe que existe um MRP e o Nylon Poly. E aí são duas embalagens que ambas vão no vácuo, mas às vezes o cara pega uma mais barata porque não sabe da diferença que eu falo. Isso. Se ele quer colocar uma mercadoria, por exemplo, no expositor dele, para ele Tá. ter uma vida maior, né? Sim. Ele vai colocar um MRP, certo? Meus espetinhos todos são MRP, Tá. né? A picanha da desossa minha vai em MRP. E o MRP tem ainda o plástico que é termoencolível, né? Que é o Perfeito. segundo passo que eu vou implementar na Casa Dibs no futuro bem próximo. Tá. Onde eu já vou produzir meus cortes e vou colocar no MRP ou num termoformato, que também é outra máquina que já está sendo adquirida, para entregar o melhor para o meu cliente, a melhor visão, melhor. Imagina assim, ó, vou te dar um exemplo do próprio Chuck. Perfeito. Você pega o Chuck e põe ele num saquinho picotado. Você pega o Chuck e coloca ele numa embalagem a vácuo, mostrando toda aquela diferença, aquele marmoreio, Perfeito. né? Não adianta você ter uma Ferrari embalada numa capa de Fusca. Perfeito. Excelente comparação, Certo? né? Então, assim, o que eu quero dar de exemplo assim, quando o cliente fala assim, não, cara, não, eu vou fazer no churrasco agora, não pode ser no saquinho. Cara, valoriza a carne que você está levando pro seu churrasco. Vou te mostrar a diferença. Vamos tirar desse saquinho e vamos colocar no vácuo agora. Poxa, Gabriel, que carne, hein? Ficou bonita, hein? Perfeito. É isso que você tem que entregar no seu churrasco. É levar uma melhor experiência. Então você fala assim, é mais econômico picotado? Fantasticamente mais barato. Mas não valoriza o que você está vendendo. A pessoa tem que entender que o dono do açougue tem que valorizar o produto dele. Sim. O valorizar é entregar a melhor experiência. A melhor experiência é a melhor embalagem, a melhor apresentação. Entendimento. Então, assim, o melhor atendimento. Então, quando você porciona e coloca, faça a experiência você no açougue. Sim. Pega o mesmo produto, coloque num saquinho plástico picotado e coloque no vácuo. Certo? Sim. E coloque o produto do vácuo a R$ 100 e o outro a 50. O mesmo produto, o mesmo peso. Isso é interessante. E você vai comprar qual? O que chama mais atenção, mais bonito, é o vácuo. Você vai pagar mais pela entrega que você está fazendo. O mesmo produto, Sim. embalado no saquinho, embalado, é essa a diferença. Sim. Se a pessoa entender que ela tem que diferenciar o produto dela, né? Perfeito. Na entrega do cliente, poxa, é entrega de valor. Sim. É impagável. O que Perfeito. você transforma o mesmo produto Perfeito. em apresentação diferente. Legal. E é É assim que eu interessante enxergo. também essa visão, justamente nesse ponto de como o seu cliente vai enxergar o seu produto e quanto ele vai estar disposto a pagar, né? A gente fala que a diferença entre preço e valor é que assim, na verdade, nada é caro. Tem coisas que entregam menos valor do que outras, né? Pô, por que um produto é caro? Não é porque ninguém olha o custo do produto, esse produto tá caro, esse tá barato. Não. Como é que tá a apresentação dele? Qual foi a experiência? Eu até vi, pegando aqui um gancho, não sei, eu postei no Stories dias pra trás, a inteligência artificial daquele Midjourney, uma plataforma de inteligência artificial aí do ChatGPT lá, criando imagens de diferentes cenários. Então, a pessoa dava o input. Me mostre uma panqueca de $10.
que era uma panqueca de $10? Uma panqueca, apresentação normal, numa padaria, numa esquina. Me deu uma panqueca de $100. Já era uma panqueca que já tinha umas frutinhas em cima, já tava num restaurante mais bem arrumado. Elaborado. Me deu uma panqueca de $1.000. Já era uma panqueca que o cara estava no topo de um prédio, já com as coisas, tipo, tinha um caviar em cima. Então, assim, apresentação, ambiente. Aí falou, pô, me deu uma panqueca de $1 milhão. O que era uma panqueca de $1 milhão? Era uma panqueca que o cara tava comendo, uma panqueca toda diferente, apresentação bonita, no espaço. Assim, que tivesse os planetas, como se estivesse na Lua. E aí, pô, aí acho que o ponto impactante do vídeo é me deu uma panqueca que não tem preço. Aí era uma panqueca feita pela mãe do cara, que já tinha morrido. Então, assim, essa não tem como você voltar mais. Então, assim, essa é a panqueca mais valiosa do mundo. Então, assim, eu pô, fui um pouco longe, mas querendo ou não é isso. É o quanto de valor o seu cliente vai ver no mesmo produto. O produto pode ser o mesmo. Você tá botando um vácuo diferente, você tá botando uma etiqueta diferente do Araguaia, kit Araguaia. Puta, aquilo ali é uma coisa básica pra você, mas pro seu cliente fala, caraca, é o kit feito pra mim, pro lugar onde eu tô indo, do jeito que eu queria. Então acho que tudo isso aí muda a percepção completa do cliente em questão do como você entrega aquilo ali pra ele, né? Sabe o que eu acho um sarro, assim, desculpa a expressão, a gíria? Eu tava vendo, dia para trás, um post de uma líder de opinião, que você conhece, e eu falo assim, cara, parece que ou eu nasci sabendo, eu faço as coisas empiricamente, né? O que ela, por exemplo, ela fez hoje um post interessante, exatamente o mesmo conceito que eu trago na Casa Dibs, né? Que é essa entrega de valor. É você diferenciar o seu produto. É você entregar o valor do seu produto. Não entregar o preço. É o valor. Sim. Então, o grande erro, acho que é da maioria das casas de carne, ela está preocupada em disputa de preço. Preço? O que é preço? Preço é aquele cliente que vai atrás do Gabriel, que vai atrás de fulano, Beltrano, Ciclano. Quem paga menos, quem dá menos, né? Isso. Quem vem por preço vai por preço. É. E quando você entrega valor, quando você se encanta por alguma coisa, você gosta, você não olha. Você compra o objeto do seu desejo, é aquilo. Excelente. Entendeu? Excelente Então, frase. você tem que transformar, de coração, você tem que Sim. transformar como se fosse um objeto de desejo, né? Por exemplo, fiz a campanha do aniversário da Casa Dibs 4 anos. O principal corte da carne, a JBS entende que eu sou um parceiro comercial importante desse corte, que eu transformei esse corte para eles dentro do comércio deles, Tá. quer queira, quer não. O Chuck alavanquei muito, e muita gente não conhecia esse corte. Sim. E, pô, Isso é um corte, tipo, assim, que é muito bom pra eles ter saída, né? Do dianteiro e tal. E ela entendeu a questão do aniversário da Casa Dibs e fez algumas diferenciações para mim. Perfeito. E eu transferi isso para o meu cliente, né? Então, hoje o cliente fala, poxa, né? Quero aproveitar essa fase de aniversário de vocês e vou levar muito mais quilo. Sábado teve um cara que levou só 20 quilos. Pô, louco. Só 20 quilos para casa dele. Mais porcionado. Tudo porcionadinho, Tá. tal, Caraca, congelo. estoque. E ele não mora aqui em Goiânia, certo? Legal. Ele veio porque uma outra pessoa indicou, falou para tá. ele Que e sacanagem. foi lá e falou assim, ó, você corta e congela para mim que eu vou levar para o meu estado esse corte que eu não acho lá. Mas Então, não é assim, dono de açougue. Não, Cliente ele é que- cliente, cara. Ele Caraca. comprou para levar para casa 20 quilos. Caraca. Quando eu congelar, falou assim, cara, comi isso aqui, não gostei não, me apaixonei. E foi uma recomendação de um cliente De um seu cliente. daqui. Pô, aí vamos lá. Ele foi na casa desse amigo, fez o churrasco, Excelente. gostou e foi lá, Excelente. só levou 20 quilos. Não, aí vamos voltar um pouco, alguns passos atrás só pra cutucar um pouco mais, né? A questão de, puta, olha o que provavelmente esse cara não foi atrás desse corte, primeira vez. Esse primeiro cliente, né? Que indicou pro Não, outro. isso é fato. Você indicou um corte pra esse cara, trouxe um atendimento personalizado, indicou, ó, tá aqui. Você estava lá no dia, então? Não, pô. Porque você cantou toda a bola do jeito que foi? Não, mas, pô, aí você vê, o cara, olha o. Pô, se você. Olha o nível, né? A pessoa comprou 20 quilos de uma carne sem
pô, experimentou uma vez. Simplesmente pelo fato de você ter feito essa venda consultiva no início, que muitas vezes é um erro, né? Porque, assim, eu também vejo, eu visito muitos açougues, né? Tem gente que, pô, o dono, ele parece que não liga de você estar no negócio dele. Parece assim, pô, você tá fazendo um favor pra você de estar lá. Tipo assim, cara, beleza, vai lá, compra o que você quiser, mas eu não vou ir aí. E muitas vezes até o próprio dono não acha que é importante esse primeiro toque, né? Pô, cara, quem é mais importante no seu negócio que o seu cliente para ele não ser atendido no momento que ele entra? Não precisa ser por você, mas, pô, cara, se não for por você, você já cresceu a um ponto de poder colocar outras pessoas no seu negócio, também é extremamente importante. Cara, você tem que treinar alguém e pagar treinamento, né? Simplesmente, pô, pega qualquer um, atende. Cara, você tem que treinar uma pessoa para ser o primeiro contato. É o primeiro ponto de contato de uma pessoa com sua marca. O que você vai fazer com ele nesse momento? Ele chegou até você. E agora? E agora, José? O que você vai fazer? Gabriel, você já foi em muitos açougues. Quantos você vem ou viu ter algum consultor dentro ou fora do balcão, recebendo, conversando com o cliente, orientando? Quantos? Cara, assim, é uma coisa que é engraçado. A maioria dos que eu vejo de sucesso mesmo tem esse serviço, mas assim, não é nem 5% que eu visito, com Eu certeza. te digo assim, a minha experiência como cliente de açougue, eu, como cliente de açougue, até então, antes de ser dono, né, de casa de carne, nunca tive uma consultoria, um apoio. A decisão era minha. Sim, A linha de raciocínio era meu. Eu definia o começo e o final do meu churrasco. perfeito. Hoje não. Eu recebo meu cliente e ajudo a ele na formação da ideia da Na melhor experiência conscientização. de churrasco, né? Excelente. Vou te dar um outro exemplo assim, quando você fala de encantar o cliente, né? Esse ano eu falei assim, poxa, eu preciso fazer uma ação diferenciada por 4 anos. 4 anos não são 4 dias, Sim, né? São 4 horas, são inúmeras horas de trabalho, né? O que vamos fazer? Eu pensei, eu vou fazer uma costela fogo de chão e vou fazer um dia de hambúrguer na Casa Dibs. boa. Para quê? Para movimentar a frente da casa. O assado traz muito movimento à frente da casa. Você já foi lá de domingo e sábado, você vê Sim, a quantidade de ticket que passa lá de pessoas, né? sim, Consumindo não só os assados, como as bebidas, como o açougue, como um todo, né? boa. Então, dá um movimento grande. E, estrategicamente, falei, vamos determinar uma data para o hambúrguer, fazer uma diferenciação nossa, e depois uma costela fogo de chão, para agraciar o meu cliente com um presente Sim. meu para com o meu... Ter a Aquele que faz... fidelidade do seu cliente, né? Na quarta-feira, Gabriel, eu havia estimulado, pensei, vou vender uns 100 e poucos hambúrgueres, vou comprar uns 100 pães. Aí uma voz no meu ouvido, vou ter que comprar mais. Aí eu virei pro Pão do Chefe, lá de Anápolis, falei, Rodrigo, manda 200 pães. No dia seguinte, ainda o caminhão não tinha saído, Rodrigo, faz um negócio diferente. Manda os 200 que eu pedi da hamburgada e eu vou colocar na ilha de venda pães. E você me manda um pouco a mais de cada pães, para ter lá Sim, disponível. sim. E no dia do hambúrguer, que eu falei assim, agora ferrou, né? O que eu vou fazer para controlar essa encrenca de venda? E aí, Gabriel? Tem solução? Tem, não tem? Me veio uma luz que eu tenho um programa fantástico, que é o OnBeef, e lembrei que nessa ferramenta eu tenho como colocar um target de venda, Boa. um estoque nichado ali. Mais do que o estoque, o que eu pensei? Eu preciso saber quem é o cliente que está indo comprar, Perfeito. né? Porque quando eu falo da indústria farmacêutica, a indústria trabalha muito com CRM, né? Sim. Um CRM não é CRM de registro médico, não. Sim. CRM é entender quem são os clientes, o que ele consome, como consome, o que faz. Se eu pudesse colocar uma boa prática aqui de CRM, chama-se Raia Drogasil.
A Raia Drogasil, Gabriel, ela sabe qual é o produto que ela vai ter que indicar para você, para te mandar o e-mail pela sua linha de consumo, pelo seu CPF. Quando você recebe o e-mail, ela sabe quais são os produtos que você comprou nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano, e ela vai te mandar, porque ela sabe quais Exatamente. são os produtos que compõem a cesta do Perfeito. seu consumo, Excelente. certo? E você, dono de açougue, você sabe qual é a cesta de consumo do Gabriel? Não. Eu sei a minha? Não. Saberemos no futuro? Sim. Então, voltando para o hambúrguer, entrei no OnBeef, cadastrei lá o estoque e determinei que toda a venda fosse primariamente passada pelo OnBeef para depois ir para o caixa. Se você vai, por exemplo, num fast food da vida aí, Sim, você vai clicar naquele painelzinho eletrônico e vai fazer o seu pré-pedido para exato. depois ir para o checkout, não é assim? Exato. E o que eu fiz foi usar a ferramenta que eu tenho, que é uma Perfeito. ferramenta dinâmica, Perfeito. que é um bife, e ela é adaptável, né, no contexto. Cada dia ela vai se transformando e melhorando a vida do açougue, Boa. e ela me ajudou demais. Excelente. Tanto que no futuro próximo eu vou fazer outro dia do hambúrguer, né? Excelente, ó. Porque eu fiz um questionário junto no Instagram e as pessoas Legal. votaram que querem que faça novamente, Legal. né? Fiz um preço legal, pagou-se os custos operacionais, né? E sobrou um pouco também para A operação do a negócio. operação do negócio, né? Sim. Então não foi um milagre do milagre, mas bem feito o milagre, Excelente. entendeu? O que eu vejo hoje e que e você vai trazer à frente no futuro muito próximo, de tanto eu buzinar a orelha, né? É a questão do CRM. Se você, dono do açougue, não pense nisso, passe a pensar. Sim. Entenda o potencial daquele cliente teu. Exato. Não veja ele como um comprador de patinho ou um comprador de costela. Enxergue qual é a cesta de produto que se enquadra naquele naquele Excelente. cliente. Entendeu? Excelente. Então a gente não pode vender o arroz com feijão. Sim. Nós temos que vender o prato feito completo para ele. Sim. Tudo. Eu acho que é o grande diferencial que eu vejo hoje no meu trabalho junto ao meu cliente. Perfeito. Eu quero, na hora que eu estou com ele, eu vou andando na loja, instigando ele para conhecer um pouco mais e levar uma novidade, um outro produto. É isso que a gente tem que fazer, Legal. entendeu? Trabalhar o temperado, que dá uma margem operacional melhor para o açougue, né? Inventar um novo temperado, que Sim. você consegue melhorar a tua margem, Sim. certo? Porque você tem que se diferenciar no que você entrega de valor. Sim. Porque, vou brigar pelo patinho. Não, patinho todo mundo tem. Sim. Pô, o mercado da carne é um mercado de commodity, né? Se você Então. não tem diferenciação no processo, na experiência ali, no atendimento, cara, é mais um. Pô, ainda mais para as novas gerações, a gente vê muito isso na tecnologia. Pô, o pessoal tá cada vez menos conhecendo, às vezes mais de cortes especiais, mas assim, dia a dia. Cara, eu quero bife. Mas bife de quê? Não, eu quero um bife. Ah, minha mãe sempre fez bife pra mim, cara, eu quero um bife. É. Mas o quê? Tem várias É. carnes aqui disponíveis, então o cara às vezes nem sabe. Ou você tá Você brigando quer um por um bife corte. magro, gordo? Como você Pô, gostaria desse bife? exato. Então, assim, Certo? esse ponto é importantíssimo. E essa questão que você tocou, eu acho muito legal, que é a questão de que, assim, trazendo para um ambiente muito mais fácil de você ter essa análise, sem esse hábito sensorial que você falou que já tem dessa venda consultiva, né? O que o CRM faz, basicamente, assim, em outras linhas, é fazer o que você faz quando você encontra o cara, ó, qual que é o estilo dele, como é que é a fala dele, e entregar um produto que condiz com aquilo. Porque, no final das contas, é muito fácil você vender picanha, cupim, ancho, hoje em dia já tá cada vez mais fácil. Mas, pô, e o Chuck I Roll? E o Shoulder? E o Flat Iron? Que são produtos que, pô, a pessoa tem que conhecer para comprar. Então, se você não tem esse traçado para chegar e falar, cara, esse aqui também vai muito bem nesse seu churrasco, esse cara não vai levar. E não é muitas vezes porque ele não quer levar. É porque você não mostrou para ele a opção que tinha. Então, isso é um papel de um CRM importantíssimo, né? É o que sair do papelzinho anotado, é o que sair de uma pessoa só que domina toda a arte da venda e começar a trazer dados. Pô, por que que o Zé Manuel é um cara que vende?
Pega um açougueiro que, pô, tem mais saída. Cara, vamos começar a analisar esse cara. Por que que ele tá vendendo mais que os outros? Por que que... E aí a gente vai pegando os traçados, com dados é muito mais fácil do que pessoalmente, mas você vai entendendo. Cara, não é por acaso. Esse cara segue um padrão que é mais ou menos nesse sentido aqui. Esse outro segue outro padrão que é esse sentido aqui. Então, é legal essa questão do CRM, com certeza é uma promessa nossa aí, como a Unbif, né, a empresa nossa vai trazer uma coisa nesse sentido de, cara, quanto mais o dono de açougue conhecer o cliente dele, mais difícil vai ficar esse cliente sair do negócio dele, porque, porra, já tem tudo que eu quero aqui. E mais do que isso, mais produtos mais fácil vai ser você girar o estoque daqueles produtos que hoje você tem pouca saída, simplesmente por conhecer melhor seu cliente. Assim, a Unbif vai trazer algo que mais do que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho um programa de fidelização lá, Sim. que é uma milhagem, vamos chamar, nós chamamos de Bitcoin, que é a nossa moeda de troca, ou seja, a pessoa compra e vai juntando seus pontos e vai trocando em benefício. Legal. E o mais interessante, Gabriel, é saber que a pessoa se familiarizou tanto a essa ferramenta, você é um Sim. cliente dele, sabe? Ó, não esquece de lançar meus pontos. Sim. Não esquece de lançar meus pontos. Você viaja de avião? Quando você viaja, você não lança seus CPF para fazer milhas, né? Boa. Porque você quer benefícios à frente. Sim. O que eu entrego para o meu cliente é o benefício, né? Legal. E tem custo? Tem. Mas te digo que é irrisório perto do que traz esse cliente para dentro da loja. Pela Ele recorrência ganhou dele, um né? frango. Cara, isso aí é nada perto que ele já me trouxe. Sim. Ele ganhou R$ 70 de vale compra. É nada perto do que ele trouxe. Levou uma caixa térmica. Poxa, mas quanto ele teve que comprar para chegar na caixa térmica? Sim. Entendeu? Então, o que eu quero é mostrar para o meu cliente que ele tem um retorno Perfeito. do meu comércio. Ele não só entrega, ele tem a devolutiva. Sim. É Tanto mais em ou menos qualidade. assim. Gabriel, ficou lá alguns dias sem aparecer. Aí recebe um e-mail. Ô, Zé Manuel, como é que eu faço para resgatar esse patinho aqui que eu ganhei? Olha que Sim. legal. Sim. Nunca imaginei. Eu achei que era até pegadinha. Sim. É verdade isso mesmo? Sim. É as frases que eu mais ouço lá. Legal. É sério isso mesmo? Eu ganhei. Aham. Ganhou, ué. Faz tempo que você não vem aqui. Você Perfeito. abandonou a gente, ué. Perfeito. Aconteceu alguma coisa? Nossa, que legal. Vegano ele não virou, né? Não virou. E o mais gostoso, sabe o que é? Quem não vem trocar os 400, 500 gramas de patinho que ele ganhou, ele acaba gerando demanda. Sim. Ele vai comprar algo mais, Sim. certo? Então, Porque até que ele assim, desculpa te cortar, mas ele sente uma obrigação de, porra, o Zé não já vou me perder deu um isso. patinho, pô. Eu não vou tenho que perder comprar isso. outra coisa dele, não é possível. Então, assim, a pessoa recebe um patinho, quando vê, ela leva até umas coisas que ela nem pensava em levar. Que você, putz, você ganhou uma margem gigantesca ali. Se pagou o patinho, pagou um pouco mais, né? Eu te digo, assim, a maior felicidade é quando a pessoa consegue resgatar lá a caixa térmica e a Enche a- churrasqueira. Nossa, juntei, cheguei Melhor lá, torar. ganhei e tal, né? Porque é um prêmio tangível. Exato. E aumenta, né? Não é uma situação, não é smart, né? Sabe o que é smart, né? Sim. Na tradução, Sim, né? sim. Específica, tá? Médio, Bruno. Então eu fiz um prêmio tangível, não intangível. Legal. Porque às vezes as pessoas colocam big prêmio lá, mas a pessoa nunca vai conseguir Sim, chegar só sim. se ela viver dentro do açougue. Perfeito. E não é verdade. Eu quero que ela, no contexto da compra dela, vai ganhando e chegue no objeto de desejo. Excelente. Certo? Não é um prêmio que é elefante branco. Sim. Não, ele tem lá o prêmio e ganha. Eu tenho vários. A última remessa que eu comprei foram 15 churrasqueiras só para entregar para clientes que já tinham atingido Perfeito. a meta. Cara, Entendeu? e aí é muito legal, porque isso entrando em questão de programa de fidelidade em si, um programa de fidelidade, ele pode ser ao mesmo tempo motivador e desmotivador. Não significa que você ter um programa de fidelidade vai te dar sucesso. Por quê? Porque você tem que entender tanto internamente qual é a precificação que você vai colocar nos seus produtos desde o início para poder atender essa demanda lá na frente. Mas mais que isso, cara, se você coloca uma coisa desmotivadora, que muita gente faz isso, né? Pô, o cara vai, eu vou ganhar demais. Pô, o cara vai botar um preço
pô, uma churrasqueira a milhões de pontos. Cara, mas se aquilo ali não for atingível, só que a gente fala, cara, beleza, foda-se seu programa. Eu não Mosca vou... branca. Por que que eu não vou nem dar... Aí que entra pior, eu não vou nem te dar meu CPF. Eu não vou nem te dar a possibilidade de você poder começar a analisar meus dados pra saber qual que é o meu perfil de compra no seu negócio. E aí, pô, aí você gastou lá um puta no investimento e jogou no lixo tudo que você poderia ter, né? É. Sabe o que é gostoso, Gabriel? As pessoas, quando estão na loja, por exemplo, domingo, lotado lá, e veem um outro pegando uma churrasqueira, uma caixa térmica, um jogo de faca, ou pegando frango de graça, né? Pegou o frango de gato Poxa, é foda, hein? como assim? Ué, E eu tô tem moscando. isso aqui? Não, eu quero cadastrar. Sim, Então, assim, a pessoa vê que tem benefício, né? sim, E ela tem ali a troca. sim, O fato dela levar alguma coisa ali de graça, você não sabe o valor que o cliente dá naquilo. É impressionante, sim. certo? Um frango, um vale-compras, né? Ela tem que ter esse sentimento de que ele mereceu ganhar. Mereceu. Pô, aqui, ó, pô, ganhei É um meu frango. diploma, né? E aí o pior, assim, o melhor pra você, né? Depois que ele pega o frango, ele fala: Caraca, agora eu vou começar a comprar lá mais ainda, porque agora eu já não quero mais frango, quero a churrasqueira. Ou eu quero outro Eu frango. quero outro frango. E ele aumenta a meta e aí entra de novo naquela mesma história. O LTV dele, quanto ele gasta no seu negócio, só aumenta, 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 né? Imagina eu com o depósito desse programa, com o programa da OnBeef, fazendo ações estratégicas para esse cliente, Perfeito. certo? Eu monto uma cesta de produto para ele, eu crio um programa De de mix, né? assinatura, de mídia, Perfeito. e ele tem o benefício de estar no bife com benefícios da Casa Dibs da fidelidade dele. Sim, Ele ter ganho duplo, né? perfeito. Por ter um pacote dirigido para ele. Poxa, cara, como é que eles mandaram isso aqui na minha lista de compra nesse perfil, né? Que Se esse combina exatamente com o meu, né? a gente estaria usando o algoritmo do Instagram dentro do perfil de compra do seu comércio. Perfeito. Você imaginou? Você É absurdo. receber lá a lista de que você compra habitualmente com algum diferencial e mais algum item de valor dentro da sua cesta de compra. Falei, poxa vida, cara, Combina, eu né? nem precisava comprar, mas tá tão interessante para mim que eu vou lá comprar. Exato. Entendeu? Você vai criar o objeto de desejo pelo algoritmo da cesta de produto daquele cliente porque você colocou alguma coisa a mais de benefício para ele. Olha que Excelente. sacada É, fantástica, né? isso é excelente. Então É, a gente não pode estar parado no tempo. Então excelente. o tempo hoje voa, né, numa velocidade absurda, né? Boa. Eu me lembro assim como se o que fosse hoje, né? A secretária da Pfizer lá em Ribeirão Preto ela falou assim, tudo que era tecnológico era eu que gostava de estar no meio, né? Ela falou assim, Zé Manuel, olha que você viu essa novidade? Eu já tinha visto, falei, nossa, é fantástica, né? Da Pfizer, né? Tá, o que que era? É, de tudo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Pfizer na época era banda de escada, né? Aí em casa eu tinha conseguido colocar a banda larga. E na Pfizer ainda não tinha. Eu fucei tanto lá que eu joguei a banda larga na minha conexão junto à Pfizer, né? Que Sim. não tinha o sistema de segurança, não tinha ainda hackeado a Pfizer e tal. Tá, Então você conseguia se ajustando. Ou seja, eu sempre fui fuçado nessa parte de tecnologia, né? Gosto boa. de estar inovando, buscando, né? E você vê Legal. na casa, né? Que Sim, tudo que é diferente e tecnológico eu estou perfeito. fazendo, né? E é legal essa sacada de que você é uma pessoa que testa muito, né? Assim, você não tem um medo de errar. Você testa pequeno pra acertar longo, né? Pô, eu É. vou testar, 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 uma hora eu vou acertar. Pum, e aí já vai. E aí você consegue ter essa diretriz muito bem colocada. Eu acho isso impressionante, inclusive, na Casa Divis, assim. E Zé, assim, já encaminhando aqui, quais são os principais assuntos que você buscaria, assim, hoje, depois de 4 anos, se você pudesse voltar no início com menos, para ter menos erros, vamos dizer assim, quais são os principais assuntos que você tentaria dominar para começar do zero, vamos dizer, sua nova casa de carne? Se fosse do zero hoje, É. Quais são os principais assuntos? Cara, isso aqui eu precisava saber mesmo. Isso aqui eu não sabia e me matei. cara,
todo dia é nova história, né? Todo dia você tem um novo aprendizado. Eu te digo que talvez na construção da Casa Dibs eu teria pensado um pouco diferente no layout dela, na distribuição, na quantidade, dos espaços internos dela hoje. Em que sentido? Talvez uma realocação de maior espaço de produção, né? Hoje eu me sinto saturado, né? Porque saturado no sentido assim, eu tenho muita produção para ser feita e o espaço ficou pequeno. Sim. O que era gigante no passado, hoje é pequeno. Talvez a minha visão do passado, por mais gigante que fosse, foi pequena no contexto que Deus me entregou. Tá. Mas assim, eu digo mais em questão de assim, pô, assuntos, porque você sofreu uma precificação, fornecedor, qual que você acha que é um dos os principais assuntos que a pessoa tem que, cara, você vai abrir um negócio, não economiza em conhecimento para entender um pouco melhor desses assuntos para você conseguir ter um sucesso maior no seu negócio. Eu te digo assim, vamos aproveitar o gancho então. 4 anos depois de fundar a Casa Dibs, ou menos de 3 anos depois, para ser mais exato, eu entrei num curso da Território da Carne, Perfeito. certo? Porque o conhecimento nunca é demais. Sim. E ouvir, às vezes, donos de açougue que estão mais tempo numa conversa online e ouvir a experiência da Andréia no contexto de zootecnista, Perfeito. conhecer mais dessa área, está agregando valor para mim no contexto de aprender algo que lá atrás eu não sabia e tenho oportunidade de estar aprendendo, né? Uhum. Melhorando, qualificando mais esse conhecimento. No contexto de precificação, eu te digo que por ter vindo da indústria farmacêutica e eu ter atuado na área comercial, né? Então, na formação de preço, eu já tinha um Norte. escopo, né, Sim. do aprendizado da indústria farmacêutica. O quanto, por exemplo, que eu poderia flexibilizar o meu preço para a farmácia poder trabalhar, até onde podia trabalhar, quais eram os limites de gasto para fechar. Então, a formação de preço já veio muito da minha formação dentro da indústria. Então, para formar o preço, que hoje eu vejo um erro grande, muito grande, na maioria dos açougues na hora de fazer uma desossa, né? Vou te dar um exemplo, Gabriel. Eu montei uma planilha para fazer a minha desossa, para formar o meu preço. E para cada grupo de produtos da classificação A, B, C, D e E que eu formei, né, um produto de curva A, de preço A, B, C, D, E, Sim. eu coloquei um indexador para que ele formasse o meu preço da desossa, depois de acabar, da carne limpa e tudo mais, Sim. para que o meu erro fosse muito menor. Tá. E quando eu fazia a ficha de desossa, e faço ainda, né? Eu falo assim, cara, como é que o açougue consegue vender a carne a X reais? Se eu faço a ficha de desossa, não bate esse preço, cara. Nem o preço Que, de custo tá dando. que conta que eles fazem para chegar no preço que não dá? Se cada corte de carne tem um peso Y para formar o boi, cada um tem que ter um valor para trazer o preço de volta, né? Sim. Então, não dá, você não vai conseguir cobrar o preço do músculo no mesmo preço de uma picanha. Então, cada um tem que ter uma formação de preço. Sim. Então, eu criei uma metodologia para formar o meu preço. Perfeito. E assim se foi, né? E os açougueiros falavam assim, cara, como é que... Mas você está errado a conta. Não, errado está a conta que vocês faziam. Tá. Não é 70% que vai dar o custo médio da carne. Não, meu amigo. O custo médio da carne é você debridando toda a carne, fazendo toda a limpeza dela, analisando toda a perda, toda a peça, quanto pesou, Foi uma coisa quanto... empírica que você chegou. Foi fazendo teste e chegando na precificação. Eu te digo que foi empírico porque não achei nada no mercado que pudesse me ajudar. Tá. E pelo conhecimento de Excel e a ferramenta, eu fui montando Tá. essa planilha Legal. para me dar o custo. Legal. Por coincidência ou não, ela chega muito próximo aos preços que o frigorífico entrega. Lógico, uma Legal. margem
melhor, porque o frigorífico tem o ganho dele. Sim. Mas quando eu monto a precificação dela, se eu desmontando todo o traseiro, toda a vaca, cada um vai dar o preço que chega muito próximo à tabela de um frigorífico. Legal. Ou seja, então eu consegui um percentual, uma calibração da planilha que me dava um preço médio da carne e para cada um me dava o preço de venda sugerido, que eu já monto de tal forma que ela monte o preço sugerido, Sim. que me deixe um markup ou uma margem, né? Que tem a diferença de markup e margem, né? Sim. E a maioria das pessoas fala, estou ganhando 50%. Não, você não está ganhando 50%. Você está ganhando 33%. Tá. Né? Sim. Estou ganhando R$ 5 por quilo. Não, meu amigo. O que é R$ 5 sobre os 15 ou sobre... Como que você está fazendo essa conta? A maioria das pessoas não faz a conta. Aí, Você por isso falaria que esse é o maior diferencial, assim, que você trouxe da indústria, que você gostaria de... O principal assunto que você gostaria de dominar se estivesse conversando era a precificação de produto. Precificação. Perfeito. Entendeu? Porque hoje eu vejo muito açougue abre e fecha, ou abre e não paga os fornecedores, ou Sim. vive numa dificuldade financeira muito grande, porque ele se preocupa em vender o barato. Não é o barato. Ele tem que vender o melhor para o cliente, a melhor experiência. Perfeito. Certo? Ele não tem que concorrer com o mercado, Gabriel. O açougue não tem que concorrer com o mercado. Não tem nem como, né? Se for Eu vou dar pegar um igual exemplo assim. Na época da padaria do meu pai, né, os caras falam, mas o pão do senhor é muito caro, né? Eu vou lá no mercado que é mais barato. O mercado tem 15, 20 mil itens para subsidiar a quebra do preço do pão que ele está vendendo abaixo do custo. Sim. Ele tem 20, 30 mil itens para vender e cobrir a quebra do preço da carne que ele está vendendo. Sim. Então, se você for brigar com açougue e mercado, meu amigo, saia dessa vida. Não entre nessa nuance de brigar por preço com o mercado. Você não tem 30 mil itens para pagar o seu prejuízo da carne. Perfeito. Excelente. Certo? Então, forme o seu preço, veja o seu custo operacional, veja as suas despesas, né? Veja tudo que você tem de despesa na sua operação para formar o seu preço e sobre alguma coisa. Né? Você tem imposto para pagar todo mês, todo dia 20, seja simples, seja presumido, seja lucro real, você tem o seu imposto para pagar. Perfeito. Se você não formar direito esse preço, você não vai chegar ao seu objetivo de ter a sua receita no final do mês. Entendeu? Perfeito. Então, a minha maior dor no início, Gabriel, respondendo a sua pergunta, foi na concepção do custo do produto. Né? Suei muito, transpirei muito, foi várias horas, vários dias, sentando eu sozinho, eu, o computador, eu, meu filho, mostrando para ele a concepção da planilha que eu criei para formar o preço da carne, Excelente. corte a corte. Entendeu? Excelente. Eu acho que a pessoa tem que pensar, né, no custo daquilo lá para se pagar. Porque, querendo ou não, nenhum negócio é feito para ser um hobby, né? Muitas das vezes. Né? Nem filantropia, né? Nem filantropia. Então, assim, eu imagino que, de fato, precificação deve ser uma das coisas mais importantes para a gente se dominar dentro do negócio, que ainda mais que é uma indústria dentro do varejo, que a gente fala, né? Pô, você tem que saber muito de todos os detalhes desse processo para você conseguir chegar num preço ideal ali de venda, que, inclusive, é uma coisa que eu bato muito na tecla, às vezes as pessoas não fazem, é o preço também do e-commerce, né? Pegando um pouco mais da área de tecnologia que eu trabalho. Às vezes, o processo, ele exige, às vezes, um preço maior do que o de loja. Por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa não está indo até lá, você está entregando na casa dele, então você está deslocando uma pessoa para fazer todo o trabalho que uma pessoa física estaria fazendo dentro do seu negócio. Então, isso agrega custo, mas isso aí já é um papo um pouco mais complicado de se tratar em poucos minutos, assim, no contexto O geral. quanto a pessoa está disposta pelo Sim. luxo de receber em casa. Sim. Eu vou dar um exemplo assim, Gabriel. Você vai no mesmo produto, no McDonald's, por exemplo, da vida. Compra o Mac Feliz lá e compra ele no iFood. Sim. Qual é o preço de um e Pronto. qual do outro? Pronto. Então, a ferramenta cobra mais aqui e Sim. você paga a mais pelo luxo de Comodidade. receber em casa. Sim. Hoje eu não cobro nada a mais. O preço que eu cobro do balcão é o mesmo do delivery, Sim. certo? Tem alguma taxa de entrega? Sim, às vezes tem taxa de entrega. Sim. Depende do raio Pô, de mas aí distância, também, né? pô. Entendeu?
Então, tem o comodismo daquela pessoa que mora muito próxima e Sim. não cobrar nada, é um luxo para ela, Sim. né? Pô, Mas é uma forma de agradar esse cliente que está próximo, que ele poderia ir no mercado, e sim, eu estou trazendo. Aquele que está mais longe, o luxo dele não ter que sair da casa dele, pegar uma sim, chuva ou gastar gasolina, correr o risco, sim, né? sim. E Não, aí é. recebe na casa dele. Perfeito, perfeito. Não, e assim, eu falo essa questão só porque eu vejo que ainda se tem espaço. Eu tô querendo instigar as pessoas porque se você for olhar o mercado em geral, pô, Uber, assim, grandes plataformas, independente de... O iFood eu acho que tem assim, umas taxas um pouco maiores, mas assim, tem plataformas de supermercado hoje em dia que você tem acesso à precificação comum do preço do produto. Aí você custa tanto no supermercado. Só que você tem uma taxa de serviço da pessoa que se desloca até lá, faz o pedido por você e Pois. entrega. Então, normalmente essa taxa é de 8 a 12%. Para Mas, selecionar cara, seu para produto, selecionar seu para produto, colocar na sua cesta, para colocar na sua para levar à cesta. sua casa, Exato. no conforto da sua Que casa. assim, hoje, no mercado de açougue, se eu falo agora, todo mundo fala, pô, esse moleque é doido. Esse cara tá falando bobeira. Mas é uma tendência que, cara, eu falo muito daquela questão assim, é muito de como você acostuma o seu cliente a comprar. Porra, minha mãe mesmo, por exemplo, é uma pessoa que compra supermercado pagando esses 10% e achando bom. E ela fala, ela mesma sente, fala, cara, mas Gabriel, eu tô pagando 10% a mais, mas eu não tô saindo de casa. O cara tá indo até lá, tá escolhendo Entendeu? por Produto. mim, tá me entregando aqui. Cara, se eu for botar, tipo, o meu tempo perdido pra fazer todo esse processo e minha gasolina, o risco de eu, às vezes, sofrer um acidente nesse caminho é muito barato. É. Então, assim, é uma coisa que poucas pessoas, eu acho que nenhum açougue que eu conheço hoje faz isso ainda, mas eu acho que ainda é uma próxima tendência que Não, vai mas é a começar a tendência acontecer aí. futura. É a tendência Porque, futura. querendo ou não, se você for pensar, no momento que você começa a aumentar demais sua demanda no delivery, por exemplo, cara, você vai ter que ter quantas pessoas a mais na sua operação para custear só aquele delivery? Porque, querendo ou não, pô, você tem que ter uma pessoa para ir lá, pegar, selecionar, que é uma coisa que o cara que tá na loja, cara, meu amigo, você pode ir e faz todo o processo que eu tô contratando uma pessoa para fazer. Então, o seu custo às vezes aumenta em R$ 2.000 no mês, R$ 3.000 por mês, E ele para tem ter que se uma pagar. pessoa que vai fazer isso. E ele tem que se pagar, É. de alguma forma, né? Então, assim, ou você, no futuro, se você cresce muito demanda no delivery, ou você aloca esse preço na sua loja inteira, ou então você fala, cara, esse meu cliente da loja, que é o meu cliente de loja de retina, continua pagando o mesmo preço. Mas, cara, se você quer na sua casa, aí já é outro preço, porque eu tenho custo para incluir essa operação toda de ter você na minha loja fazendo o processo inteiro, né? Mas eu te digo que é o mercado futuro, Gabriel. É, eu também É imagino. o futuro muito próximo. Sim, Porque a maioria das pessoas hoje quer a praticidade e comodidade. sim, Praticidade e comodidade que você transformou o teu site. Hoje ele está muito mais dinâmico, sim. menos clique, Eu fico mais feliz. eficácia, né? Quanto menos clique o cliente tem que dar, mais amigável para ele. É o que você tem transformado cada dia mais a sua ferramenta e Feliz. trazendo essa realidade do mercado para dentro das Sim, casas de carne, né? perfeito. Vou te dar um exemplo assim, Gabriel. Que eu falo, eu brinco com meus fornecedores e a realidade que vai ser num curto prazo de tempo. Eu falo assim, essa ponta de gôndola aqui hoje é de graça para você. No futuro muito próximo vai ser igual farmácia. Você quer estar na ponta da minha gôndola, você vai pagar por Perfeito. isso. Você tem fluxo? Você quer É um outdoor, né? é outdoor, é gratuito, Sim, certo? Ah, você quer estar no checkout? Pergunte quanto custa um checkout numa Raia Drogasil, por exemplo. Você vai entender o excelente. custo de um checkout. Então, Excelente. hoje o espaço da loja de um açougue é gratuito, ou não mais. No minha ótica, num futuro muito próximo, você quer essa ponta de gôndola? Sem problema, meu amigo, é sua. Vai te custar X reais por mês Perfeito. para estar o teu Perfeito. produto ali. É Excelente. assim que a rede sobrevive. É assim que o Walmart faz, é assim que o Carrefour faz, Sim. entendeu? Inclusive para a área de açougue, né? O Tudo. ponto de 1,60, A área 1,75 quente, ali, meu amigo. a A área carne, quente, a Friboi tá pagando pra estar ali, a Swift tá pagando pra estar é, ali, todo mundo paga, né? Por que que o açougue não cobra? é, Porque às vezes você tem mais rotatividade num ponto de carne, por exemplo, para uma Friboi da vida, uma JBS, uma Marfrig, enfim, do que um supermercado tem numa área do supermercado dele. é. Então, assim, isso é importantíssimo, sério. Vê a Super área legal. quente do açougue, do mercado, por Quantas exemplo, pessoas passam? quanto passa, quanto custa aquele espaço, Perfeito. certo? Não Excelente. é de graça. Não é Excelente. de graça. Excelente. A Coca-Cola quer ter um freezer lá, ela paga para ter aquele Sim. freezer.
o mercado não gasta um único centavo. Legal. Por isso que eles fazem as mágicas de preço. É isso que você tem que Excelente. pensar, Excelente. certo? Então, se eu hoje, no futuro muito próximo, vai ser cobrado. Excelente. Mas então, vou te dar um exemplo. Você já foi num Carrefour, num Walmart e procurou a marca Y e não achou? Vou te dar um exemplo assim, Leite Moça, Sim. a marca Leite Moça. Tem sem chance, vai estar no ponto quente. Tá. Mas você já cheguei e procurar não achar. Sabe por quê? Ela não Não pagou pagou. para estar lá. Eles vão, tiram das gôndolas, guardam no estoque e dá o espaço para outro que quis pagar. Mas o meu é leite moça, é o mais vendido, não interessa. O cliente não achou leite moça, ele vai levar o outro leite condensado. Não é a marca, ele vai levar o Excelente produto, insight, hein? entendeu? Excelente insight. Pode olhar isso, pare e preste atenção. Vai num Walmart, num Carrefour, procure uma marca Y e você não achar ela. Sim. Tenha certeza que Então não pode ser a paga. marca mais famosa que não chegou num ponto de equilíbrio de negociação com eles. Eles tiram da gôndola. Tiram Excelente. mesmo. Excelente. E a gente, assim, a gente vem falando muito de sistema, acho que não, gente, não foi nada programado, tá? Isso aqui, de forma alguma, mas acredito muito por esse olhar de farmácia que você trouxe, né? Você sabe que tudo isso no mundo que você viveu 30 anos tem preço. E que hoje no mundo do açougue as pessoas não precificam, pô, mas é um parceiro meu. Mas e aí? Tem várias pessoas. E, putz, eu não vou nem entrar em assuntos assim de quais produtos, mas tem muito produto que é de fato assim, pô, cara, ninguém vai atrás de uma marca específica pra X coisa. Ou, não, cara, assim, é o que tem. Tô precisando só fazer um churrasco. Então, assim, isso é muito importante. Acho que esse insight veio pra fechar com chave de ouro, assim, toda a nossa conversa. E, inclusive, pra mostrar que a importância de dados, né? Porque, por que que a Drogazil, por que que o Carrefour, por que que o Walmart consegue precificar as gôndolas dele? Porque ele tem uma estimativa, ou tem algum sensor ali que mede quantas pessoas passam nesse local todos os dias. Porque se você vem chega vamos pegar assim o conceito do açougue, de muitos donos, o cara tem um açougue gigantesco, mas não tem sistema, não tem contabilidade, tem nada. Não, quero te cobrar tantos reais por aqui. Mas por quê? Não, porque passa muita gente. Como é que você sabe que passa muita gente? Não, pô, eu vejo aqui todo dia eu tô aqui na loja. Ué, tudo bem, mas daí? Cadê? Eu quero saber, de fato, quantas pessoas passam, em que horário passa, quanto que vale, qual que é o ticket médio dessas pessoas, se elas têm potencial para comprar meu produto. Enfim, tudo isso só através de um sistema para te poder dar visibilidade e contestar um cara, olha, meu amigo, é esse aqui, ó. Meu cliente é esse perfil, você tem esse perfil no seu negócio. Eu passo tantas pessoas aqui, num domingo, por exemplo, que é o dia de mais movimento, sábado, domingo no seu negócio. Cara, por isso, pra você estar nesse ponto aqui, que é o ponto que as pessoas param na fila, por exemplo, pra comprar, eu vou te cobrar esse preço. E o cara fala assim, pô, acho que vale a pena eu estar nesse lugar. Eu vendi tantos a partir dos relatórios que você me deu, por eu estar aqui. Então eu vou continuar aqui. Se eu estiver pagando, então beleza, vou pagar. E aí, o negócio fecha, né? Zé, é muito bom conversar com você sempre, esse olhar seu de indústria e que me instiga. Acho que a Umbife, ela cresceu muito a partir dos feedbacks que você passa pra gente, então isso aqui é animal. E eu queria que você deixasse agora, nesse momento final, que a gente pode esperar da Casa Dibs nos próximos 2 anos aí pra frente? O pessoal que te segue, pô, quem não segue aí, Casa Dibs, lá no Instagram, que esse pessoal pode esperar do Zé Manuel e da Casa Dibs, da Rose, do Vitor, durante todo esse processo nos próximos 2 anos aí? Eu vou te falar. Desculpa a frase, mas eu vou te falar aqui que o que eu sinto que Deus fala comigo. Desculpa te falar tanto de Deus, mas é como se eu tivesse uma intimidade grande e eu gosto de falar. Perfeito. Desculpa a Não, expressão, imagina, você pô. vai falar, mas por que tanto Deus? Porque eu me sinto íntimo com Ele. Sim. Eu te digo que o quarto para o quinto ano é o ano da transformação da Casa Dibs. É o ano que ela vai mostrar por que veio, para que veio e onde estará. Excelente. Num futuro muito próximo, você vai conhecer as transformações que eu projeto para essa empresa. Perfeito. E o que eu anseio que ela seja e eu sei onde ela chegará. Tudo que eu falei a você e falei aos fornecedores tem se concretizado e você tem visto, Sim. certo?
Cada dia nós temos novos seguidores, todos seguidores orgânicos, nada comprado. Temos uma empatia muito grande com os clientes. Temos alcançado novos clientes, novos CPFs, novos CNPJs. E o que eu tenho buscado é ser diferente cada dia mais. E o ser diferente você virá e os clientes irão ver muito próximo. Né? Essa transformação tão logo se conclua, né? Eu faço questão de te convidar para que a gente possa fazer um novo podcast dessa transformação. Excelente. Que vai transformar o mercado de casa de carne, ou de boutique de carne, ou de açougue, para uma nova ótica de como tem que ser o serviço de entrega de valor para o seu cliente, e Excelente. não de preço. Entregue valor ao seu cliente, não brigue por preço. Brigue por aquilo que você quer ser, o que você quer ser reconhecido no seu mercado. Perfeito. Se você está buscando crescer sobre preço, será que você vai conseguir crescer nessa loucura que são os mercados perto da sua casa de carne? Não sei. Pense em entregar o melhor para o seu cliente. Vai te custar mais caro? Não sei. O encantar o seu cliente pode ser a sua receita. E é mais caro, né? É. O encantar o seu cliente pode ser a receita do seu sucesso. Excelente. O seu preço pode ser a enxada do seu buraco que você está cavando. Excelente. Né? Excelente, excelente, excelente. Zé, muito obrigado pela participação. Acho que foi um podcast extremamente rico para todas as pessoas que nos ouvem aqui, vão nos ouvir. Nem vi a hora passar, nem sei que horas são. Não, mas assim, é impressionante a questão de que a gente trouxe aqui de muita análise de dado, muito percepção de valor, muito conhecimento do seu próprio cliente para conseguir alavancar seu negócio, e muito mais que isso, eu acho que transparece na sua fala de, cara, não é sobre vender para o cara hoje, é sobre vender para esse cara a vida inteira. E isso é o que vai perenizar o sucesso do seu negócio. Né? Cada vez mais você vai ter renda gratuita entrando no seu negócio, simplesmente por você ter atendido esse cara muito bem uma vez. Não é Então, ele, né? Ele é um multiplicador, né? Ele é um multiplicador. Você ouviu eu falando, né? Um cliente trazendo um outro para trazer um volume absurdo de compra. Absurdo no contexto, assim, da quantidade que ele comprou, em detrimento a uma experiência ímpar com um cliente que se encantou com o atendimento. Perfeito. Ou seja, encante o seu cliente pelo valor que você vai entregar. Exatamente. Gente, todo papo tem uma hora que finaliza, mas esse é só um dos papos super intrigantes e, cara, enriquecedores para você melhorar o seu negócio e o seu açougue em questão de gestão, em questão de vida, porque querendo ou não, quando você consegue precificar melhor seus produtos, consegue ter margens melhores e encantar os seus clientes, que são grandes ensinamentos que o Zé trouxe pra gente, você está impactando a sua qualidade de vida, né? Porque você não está abrindo mão de dinheiro no seu bolso para simplesmente sacrificar um cliente ou outro que vai entrar no seu negócio, que às vezes nem é o seu cliente. Muito do Zé falou, cliente que vem por preço, vai por preço. Então, para finalizar, gostaria de pedir novamente para vocês que, se você é dono de açougue, gestor ou líder e trabalha na área do varejo da carne, compartilhe, comunique sobre esse podcast para todas as pessoas que estão ao seu redor aí, que esse podcast é 100% voltado para você e para essas pessoas que você estaria compartilhando. Esse prazer de estar aqui recebendo essas pessoas muito feras junto com o nosso encontro. Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, Zé. Tchau, tchau.